Olá, estamos de volta com mais uma aula aqui e essa aula veio nos remeter a um assunto muito importante que a gente começou a debater na outra aula, né? E se a gente começou a debater, a gente vai dar continuidade e fazer algumas reflexões. É evidente que esse artigo da Constituição Federal, o 206, foi muito massificado aqui. Nós massificamos ele demais e estamos colocando ele para a nossa realidade, né? Ele traz abordagens muito profundas. Vocês estão vendo aí o slide? E nesse texto refletimos sobre alguns desafios da educação da escola formal e do professor na busca de pensarmos sobre possíveis avanços na efetivação de uma prática realmente inclusiva e seus reais efeitos na prática pedagógica, sem perder de vista os limites e possibilidades de enfrentamento dos desafios postos à educação na atualidade. A educação que vocês já começaram a conversar aqui comigo, embora não, quando a gente toca na nascente da educação, a gente não está desse modo indo tão profundo de como foi a chegada dos jesuítas, que foi aí 49 anos depois que o Brasil foi hipoteticamente descoberto, e outros assuntos. É evidente que os jesuítas vieram para uma educação de catequizar, os índios e escolarizar o filho dos colonos e dos europeus. Professor, e os filhos dos colonos não eram europeus? Sim, filho de portugueses. Muitos deles chegados aqui até recém-nascidos. Mas a coroa portuguesa, vocês percebem, só se preocupa com a questão de colocar os jesuítas aqui quando já tem 19 anos, que é justamente o período onde já nasceram os filhos dos colonos e dos europeus, que foram liberados para comercializar, morar e ter esse intercâmbio comercial com Portugal. O que o Brasil servia era só de evasão de divisas, né? Evasão de divisas. Porque você percebe na atualidade uma Eneva que está aqui na nossa região, em Santo Antônio dos Lopes, e já está há algum tempo, já veio como georradar, veio como outra, e depois vai se transformando até se firmar a Eneva. Mas muita coisa é para inglês ver. Usa a água do rio Mearim, enfraquece as forças do rio Mearim de proteínas naquela região ali do Pau d'Arco. O peixe já não nasce com a mesma efervescência, leva muita coisa e faz muito pouco por nossa educação. Às vezes vão lá num evento, tiram fotos, plantam as árvores, como fizeram ali no centro de convivência, em frente à ABB, um canteiro
muito grande, e o Comitê de Bacias do Mearim ficou muito alegre com aquilo, que vinha um canteiro com plantas, com coisas. Eles montaram tudo bonitinho, mas só montaram, não deram continuidade. O resgate do Rio Novo, ali no Transual, próximo já a quem vai ao Lago da Onça, passa de frente à Pedra Grande, que desemboca dentro do Rio Mearim, foi só para inglês ver. Os melhores serviços que tem na Eneva, eles são oferecidos para quem vem de fora. Os outros, graças também à instalação aqui do IFMA, que alguns alunos fizeram petróleo e gás, fizeram eletromecânica e estão enganjados dentro da Eneva como funcionários, mas um número muito pouco, muito pouco. O que não há nenhum acordo para aquele aluno que esteja ali, ele tenha um tempo disponível para poder fazer um ensino superior, e principalmente poderia ser bancado pela Eneva. Não acontece isso. Essa é que é a grande realidade, não acontece isso. E era da mesma forma. É evidente que quando se manda os jesuítas para as terras brasileiras, o que é que se queria com os jesuítas nas terras brasileiras? Alfabetizar os filhos dos colonos e dos europeus e catequizar os índios, e com essa catequização também escravizar. Mas os padres jesuítas, quando tomaram gosto pelos índios, fizeram do mesmo jeito do Mandetta. O Mandetta, antes de ser ministro, votou no impeachment da Dilma, botou plaquinha "tchau querida", disse que o SUS tinha que ser privatizado. Quando ele viu que durante essa pandemia o SUS deu uma seguridade, porque se não fosse o SUS, mesmo trabalhando contra a vontade maior do mandatário, nós estaríamos pior. E olha que hoje nós somos praticamente a ponta de caso de Covid-19 no mundo. Então era mais ou menos isso. Os jesuítas fizeram que nem o Mandetta, se apaixonaram pela causa e passaram a defender os índios. Mas os jesuítas montaram várias casas, várias desobrigas. É evidente que não era só os jesuítas depois que estavam aplicando a educação. Outros grupos também aplicavam, mas o mais famoso era os jesuítas. E o primeiro grupo que chegou aqui foi os jesuítas. Os jesuítas. E com isso, eles, depois de 200 anos, aí o Marquês de Pombal veio e acabou com toda o que ele poderia dar continuidade, fazer um acordo. Ele acabou expulsando os jesuítas, tomando as casas, queimando livros, fazendo isso. E encaminhou para se proibir aqui latim, francês, espanhol, o guarani, e deixou somente o português. Fez o primeiro concurso público, que nada andou. Então, veja só. Então, não é
uma história que não se possa estar ainda ecoando nos dias de hoje. Pode sim, essa história pode estar ecoando nos dias atuais. Porque depois que o Marquês de Pombal fez o primeiro concurso, professores pelo Estado, de todo mundo, pela aquela colônia brasileira, nada aconteceu, houve um hiato. Um hiato assim, um vácuo, não aconteceu mais nada. Aí passa-se algum tempo e o Dom João VI chega em terras brasileiras justamente para estava com medo de Napoleão, que vinha cortando cabeça de rei, destronando algumas coisas, e os ingleses que trouxeram em 3 embarcações grandes e algumas pequenas. Alguns historiadores garantem que foram 16 mil pessoas, outros garantem que podem ter chegado em torno de 14 mil. Essa era a estrutura do reinado, essa era a estrutura que a gente sustentava. Sustentava tanto que quando eles chegaram aqui, nós tivemos que... Eu digo nós, é porque as pessoas que já estavam ali em suas casas, se tu tivesse uma casa, o cara chegava lá e disse, olha, vai ter que ceder aí. Essa casa aí é pro rei, daí é pro secretário do rei, para a estrutura. Bem, a educação vinha mal, mas o Dom João VI traz uma estrutura para técnicos e também para nível superior, mas não foi lá na raiz, que ainda hoje é o nosso pior gargalo, que é a questão da educação, nas séries iniciais, que lá eles chamavam as primeiras letras. Dom João fica até 1822, volta com a estrutura toda e deixa o seu filho Dom Pedro I. Dom Pedro I, em 1923, recebe uma constituição do seu parlamento, onde está lá que a educação é direito de todos, por isso que eu estou falando isso. E ele não gosta dessa constituição, não por isso, por alguns detalhes, e faz uma do próprio punho. Dizem alguns que ele fez do próprio punho, mas reafirma que a educação é direito de todos e que todas as vilas, vilarejos, pequenas e grandes cidades iriam ter educação desde as primeiras letras para todas as camadas sociais. Alguns historiadores e pensadores, no entanto, dizem assim: se ele tivesse feito isso, seria o que a gente chama de a Lei Áurea da Educação. Entenderam? Esse contexto bem aí dessa aula, porque que a educação é um direito de todos. No artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Isso na Constituição Cidadã de 1988, porque eu não vou mais voltar lá em Anísio Teixeira, não vou mais voltar lá em outras figuras, não. Vou partir dialogando com vocês a partir desse contexto aqui. Ele diz, primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Será se tem igualdade de condições? Não tem. Pois é, nós estamos quase chegando ao final do nosso primeiro vídeo e a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre essa questão aí.